Hoje vocês vão acompanhar a chegada de um navio porta-containers com a mais alta tecnologia da construção naval. Um navio colossal movido a gás natural liquefeito. O navio está em sua primeira viagem ao Brasil. E o vídeo de hoje é patrocinado pela Conexo Logistics, uma empresa especializada em comércio exterior cujo propósito é fazer logística para abastecer o mercado global, seja através do transporte aéreo, marítimo ou rodoviário. Então, se você precisa importar ou exportar, é necessário que você contrate uma empresa comprometida com a sua carga desde a origem até a chegada no destino. E para isso, a Conexo conta com uma rede global para atender às suas demandas. E para comprovar a sua qualidade e excelência em comércio exterior, a Conexo conquistou a certificação ISO 9001-2015, além da certificação OEA. Acesse o site conexo.com.br e saiba tudo o que a Conexo pode oferecer para o seu negócio. Vamos acompanhar então a entrada dessa máquina, essa obra-prima da engenharia naval. Pessoal, olha como que funciona a operação. Os rebocadores, eles ficam aí na entrada do canal, no canal interno. Então nós temos o canal externo e o interno. Eles ficam ali naquele ponto esperando o navio. Vocês estão vendo 3 rebocadores, mas nessa operação para manobrar esse navio serão usados 4 rebocadores. Um já foi lá para a popa do navio. Outro rebocador vai acompanhar a proa, ou seja, a frente, e os outros 2 vão acompanhar os bordos, as laterais, um a boreste, o lado direito, e o outro a bombordo, o lado esquerdo. E agora aqui, pessoal, nessa imagem eu vou mostrando para vocês o rebocador passando o cabo na proa. O cabo ele passa do navio para o rebocador pela buzina. E o detalhe, vocês podem ver que tanto no rebocador e lá no navio tem alguém para fazer esse serviço, que é um serviço feito manualmente, essa passagem de cabo. Eu gosto muito de fazer essa imagem aí para vocês. É legal porque vemos o navio vindo de vante e o rebocador muito menor, mas muito mais pequeno do que o navio, caindo a ré. Aí a gente consegue passar a dimensão de um navio desse porte para vocês. Para você aí que nunca viu um navio pessoalmente. Agora sim dá para ver bem o cabo. O navio ele vai diminuindo a velocidade porque ele vai fazer uma manobra de giro na bacia de evolução 2. Concluído o giro, concluída a manobra, ele é então rebocado de ré para o porto, para a portonave no caso, que é um terminal portuário. Esse navio, para mim, ele é o porta-containers mais bonito que eu já vi pessoalmente. E olha que eu já vi muitos porta-containers entrando aqui no canal portuário. Mas esse daí é sem dúvidas o mais bonito de todos. Para mim, pelo menos, né? Ele é um navio novo, foi lançado ao mar em 2024. Essa é a sua primeira viagem. Ele veio fazendo a rota da China para o Brasil. Ele vai passando aqui pelo canal com pouco mais de 11 metros de calado. O que é calado? Calado é toda a parte do navio, toda a estrutura do navio que está embaixo da água. Isso é o calado, a gente chama de calado para essa estrutura submersa na água. Também pode ser chamado de obras vivas. Esse navio é um dos maiores porta-containers que navegam pela costa do Brasil. Essa embarcação ela mede 336 metros de comprimento por 51 metros de boca, que é a largura máxima de bomborda-boreste. Geralmente os navios que entram aqui no complexo portuário, eles têm uma largura menor. Navios com uma largura de 51 metros começaram a chegar aqui no complexo portuário de Itajaí Navegantes há pouco tempo. Mas é um navio muito grande, pessoal. Não sei se vocês conseguem ter uma noção da dimensão de um cargueiro desse. Porque por mais que a gente filme em 4K, use drone, use imagem de solo, jamais uma imagem vai passar a real dimensão de um navio desse. Só estando aqui pessoalmente para ver mesmo. Mas só para passar um pouquinho de noção para vocês, dá para deitar o maior edifício da América do Sul em cima desse navio, que ainda sobra espaço. 3 campos do Maracanã, por exemplo, não dá a dimensão desse cargueiro. Então aí vocês já tem uma certa base do que é essa máquina aí. As grandes diferenças do CMA CGM Búzios é o seu design de proa. O formato de proa dele é diferente dos navios que a gente é acostumado a ver chegar por aqui.
Ele tem um escudo no castelo de proa. Esse escudo ele é bem alto, inclusive. É o que chama muita atenção desse navio por onde ele passa, é justamente essa estrutura aí no castelo de proa. Mas o grande destaque mesmo para esse gigante dos mares é o GNL. Ele é movido a gás natural liquefeito. Podemos então dizer que esse navio, pessoal, ele representa a mais recente geração de navios sustentáveis do mundo. Vocês estão vendo aí na tela de vocês um marco da indústria naval. Ele é equipado com um sistema de energia de duplo combustível de GNL. Essa embarcação possui um tanque de carga de GNL de 14 mil metros cúbicos. Ele também tem um inovador sistema de recirculação de gases de escape que reduz o deslizamento de metano em 50%. E isso acaba contribuindo para uma diminuição de mais de 28% nas emissões de gases de efeito estufa. E na minha opinião, além da aparência do navio, que ele é um navio lindíssimo, né, uma pintura nova aí da CMA, mas esse é o grande destaque desse navio. Agora, se falando em capacidade de carga, o CMA CGM Búzios ele consegue transportar 13.200 containers de 20 pés. 13.200 containers de 20 pés é muita coisa, hein? É muita mercadoria. O navio agora está fazendo o giro, manobra de giro na bacia de evolução 2. A proa dele vai caindo para Itajaí e a popa vai caindo para o lado de Navegantes. Os rebocadores aí vão empurrando o navio, né? É um giro bem rápido, inclusive. Vocês podem ver aí nas imagens como o navio ele vai girando numa velocidade bem considerável. Concluído o giro, para no meio do canal e se inicia então a navegação a ré. Lá na asa do navio, que fica localizada ali na superestrutura, ficam os práticos no plural porque são 2 para manobrar esse navio aí. Então 2 práticos a bordo e o comandante também fica ali. E ali ele fica auxiliando os rebocadores com o rádio. Parece que o rebocador ele é uma embarcação pequena porque ele está ao lado do navio. Mas, meus amigos, o rebocador ele não é tão pequeno assim como parece nas imagens, não. Ele é uma embarcação grande também, comparado a outras embarcações. Mas é impressionante a força desses tratores que vão empurrando, puxando o navio, conduzindo essas enormes embarcações, né? E eu vou aproveitar o gancho que eu estou filmando para vocês, o CMA CGM Búzios, para responder uma dúvida que eu recebi no meu vídeo anterior, quando eu filmei lá o irmão desse navio, o CMA CGM Bahia. Eu recebi alguns comentários da galera perguntando por que o nome do navio era Bahia. Galera, é normal que o armador, que é o dono do navio, batize a embarcação com o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, ou o nome de um estado, de um país. Mas isso não quer dizer que o navio seja do determinado estado ou do determinado país. É só o nome de batismo, é só o nome do navio para homenagear ali um país que o navio opera ou uma cidade que o navio atraca. Então é só isso, é uma homenagem do armador à cidade, pessoa ou estado, tá? Não é a origem do navio ou onde o navio foi construído. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a Conexo Logistics é a patrocinadora desse vídeo e pode também ser seu parceiro comercial para administrar a sua logística internacional marítima. Conheça mais sobre a Conexo acessando o site, link na descrição do vídeo. Você também encontra inúmeros artigos técnicos e vídeos para aumentar o seu conhecimento de comércio exterior lá no site da Conexo. Siga também as nossas redes sociais, LeandroLS01. Estamos em outras plataformas produzindo muitos conteúdos da área naval para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.